Inter segue trilhando no seu karma, uma via crucis sem limites. A cada dia o clube demonstra não conseguir se encaixar na normalidade. Começa pelo seu presidente, um banda voou, um inconsequente que não respeita as regras básicas da administração, brinca e aposta com as finanças do clube. Já endividou o Inter de forma extraordinária. Aqueles que acompanham a vida financeira do clube estão temerários. Ou vem uma SAF, ou o Internacional passará por uma crise histórica com consequências inimagináveis. Mesmo assim, o grande Barcelos continua na leviandade. Ele não pensa no Internacional. Ele só pensa nele, nos seus propósitos e naquilo que pretende para o futuro, principalmente na vida política, querendo usar o Colorado como trampolim. Então ele vai continuar correndo atrás de um título esse que o fará, na sua cabeça, entrar na história do clube, conquistar os corações dos torcedores e transformar esses torcedores em eleitores que consigam levá-lo até onde quer chegar. Mas os problemas do Inter não se refletem só fora de campo. Dentro das quatro linhas, fica fácil perceber o quanto de errado acontece nos vestiários. Corinthians e Internacional foi um grande exemplo, e Yuri Alberto, um jogador que chegou no Beira-Rio como grande promessa e não decepcionou. Foi muito útil ao Internacional. Teve partidas memoráveis, como aquela goleada contra o Flamengo 4-0 em pleno Maracanã. Yuri Alberto foi embora. Normal na vida de um jogador. Passa por um clube, depois vai para outro, assim é a carreira cigana de um atleta. Mas Yuri levou mágoas profundas. Sentimento que ficou claro quando as equipes se enfrentaram no último sábado em Itaquera. Yuri Alberto fez questão de mostrar quando marcou os 2 gols contra o Internacional no empate de 2-2. Ele, num período que o politicamente correto é não comemorar quando se marca contra o ex-clube, fez questão de deixar claro toda a raiva, todo o ódio, toda a indignação que tem contra o Inter. Lógico, esse sentimento gigantesco não é de graça. Aí a gente pergunta, o que aconteceu? O que fizeram para o atleta? Para ele nutrir um ódio tão grande contra o seu ex-clube. Não bastasse? Agora a gente tem o contrário, o amor. É o técnico Roger. Esse, cada dia que passa, demonstra ser um profissional admirável que está evoluindo, mas um ser humano que ninguém tem o que elogiar. Primeiro, misturou política com futebol, deixando claro o seu petismo. Mas nada contra, ele pode ser PT, esquerda, pode ser o que for. Mas ele esbanjou o fanatismo em níveis que só uma geração perdida, doutrinada, que parou de raciocinar, pode chegar. Na sequência, ele que foi construído pelo Grêmio, chegou ao Internacional. E ao desembarcar no Beira-Rio, deixou escapar que sempre foi colorado. Novamente eu digo, normal. Todo profissional de futebol de hoje já foi criança um dia e teve seu time do coração. Renato Portaluppi, ídolo gremista, torcia para o Internacional. Sobis, ídolo colorado, torcia para o Grêmio quando criança. Não tem essa coisa. O Tinga, outro grande exemplo, que fez história no Grêmio, depois foi para o Inter, manteve o nível da sua carreira e sempre foi colorado durante a infância. Não se mistura a vida pessoal com vida profissional. O que importa é, independente do lado que o coração bata, que o camarada entre no seu local de trabalho e cumpra a sua função. Só que agora, Roger está às vésperas do seu primeiro Grenal comandando o Inter. Aí ele vem a público e diz que já enfrenta. E agora, às vésperas do clássico Grenal 4-4-3, ele vem a público dizendo que será o jogo da sua vida, um marco na sua história que vai enriquecer o currículo, pois é a primeira vez que ele enfrenta o rival tricolor à frente do seu amado Internacional. Nada contra. Ele poderia muito bem externar o seu orgulho, a sua felicidade de estar no comando do Inter, sem desrespeitar, desacatar e mostrar que não reconhece o quanto o Grêmio foi importante na sua vida profissional. É muito triste ver um ser humano, no seu momento de glória, conforme ele mesmo afirma, mostrar o quanto é pequeno. Ele não precisava ter essa atitude. Ele não precisa demonstrar algo que lembra até uma certa indignação, uma certa raiva contra o Grêmio, o adversário que ele teve que aturar durante a vida.
Isso não é uma falta de profissionalismo, não. Isso é uma falta de formação de base como ser humano. Porque a gente sabe que na natureza tem um animal que costuma virar o coxo que comeu. E com certeza esse animal é bem mais honesto do que Roger hoje demonstra ser. Cai a máscara de Roger. Ele é o típico exemplo do sujeito que chega humildezinho, bonzinho, simpático, falando pouco, concordando com todo mundo, até ter uma força, até subir alguns degraus. Quando ele está lá, ele mostra quem é. Bem diz o ditado: quer conhecer a índole de um cidadão? Coloque-o no seu habitat.